Oi gente, eu sou Elaine Rezende e bem-vindo ao Lendo de Tudo Um Pouco. O meu desafio de hoje é falar sobre o livro da minha vida, aquele que me marcou profundamente. Você deve ter um livro assim também, né? Aquele que você tem vontade de ler, de reler, que você se apega aos personagens de uma maneira que parece que eles são seus irmãos, seus tios, pai, mãe, namorado, namorada. Parece alguém da sua família. E é uma sensação de tristeza quando você se despede deles. Pois bem, eu tive alguns livros que marcaram a minha trajetória e que contribuíram muito para a minha formação, para a minha evolução e tantas outras coisas. Mas recentemente, muito recentemente, eu tive o prazer de ler esse livro e eu não imaginava como é que eu ia me sentir ao ler. Porque sabe quando você ouve falar muito de um livro, o livro é um clássico e você não tem muita noção daquilo que te espera? Pois bem, eu já tinha ouvido falar do filme, eu já tinha ouvido falar do livro e a Amazon falou assim, você não quer ler? De acordo com as suas leituras recentes, acho que você vai gostar. E o meu livro é Macunaíma. Esse livro me marcou de uma maneira muito especial, nessa leitura mais recente, nesse centenário da Semana de Arte Moderna, do movimento antropofágico e de todas essas coisas que foram muito marcantes para a história do Brasil. E qual é a história do livro do Mário de Andrade, do Macunaíma? Bom, esse é da Edições Câmara, que é o que está disponível para download na Kindle. E ele, além de estar em domínio público também, né? Bom, ele é um livro que narra a história de um anti-herói brasileiro, ou de um herói sem caráter, como as pessoas costumam falar. E eu fiquei muito intrigada com essa expressão, herói sem caráter. Por que um herói sem caráter? Na verdade, porque o Macunaíma é uma representação de um Brasil que ainda estava em formação, que ainda estava buscando a sua identidade. Então, ele é um herói sem a personalidade completamente conformada ou deformada pelos padrões sociais. Ele nasce no meio de uma floresta, no norte brasileiro, e ele é criado pela mãe e ele já nasce velho, né? Ele não nasce criança, ele nasce uma criança que tem o costume de brincar com as cunhãs. E a brincadeira, no sentido do livro, ele está falando na verdade de sexo. Então ele vai bulinar as meninas, ele paquera a namorada do irmão, as índias com quem os irmãos dormem. Macunaíma é um herói que é parte negro, parte índio, parte branco, parte brasileiro, parte todas essas misturas que existem no Brasil, toda a nossa miscigenação cultural. Ele foi interpretado no cinema pelo Grande Otelo, que consagrou essa visão que a gente tem do Macunaíma, desse desenho, desse personagem. Uma das coisas que para mim mais faz sentido nesse livro é que o Mário de Andrade ele pesquisou por muitos e muitos anos a cultura brasileira, a cultura do norte e nordeste do Brasil. E depois que ele entendeu tudo, que ele leu um dicionário enorme de palavras sobre todos os significados, né? Das coisas que são típicas da cultura do norte e nordeste do Brasil, ele escreveu Macunaíma em 1 mês, em 3 dias, um parto rápido, depois de 3 anos pesquisando e montando toda a história que ele queria contar. Então, Macunaíma cresce sendo um malandro. Ele é um tipo que gosta de brincar e que gosta pouco de trabalhar, ele tem uma preguiça que é inerente a ele. Mas ele é um ser afortunado, ele é um ser místico, ele não é um ser natural, um ser humano normal. Ele é um ser que é exatamente isso, nascido das estrelas, nascido de uma conjunção astral diferente de um ser humano normal. E isso faz dele esse personagem tão divertido, tão cheio de histórias para contar, em que os males do Brasil para ele são pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. E essa é uma frase que se repete ao longo de todo o livro. E eu adoro ela, porque ela mexe com os brios de várias questões sociais, né? Quais são os males do Brasil? Pouca saúde, né? Muitas questões sociais aí. E muita gente no comando.
Dentro do livro do Macunaíma teve algumas outras coisas que me encantaram, como por exemplo, todo ser vivo já foi gente um dia. Conversa com os passarinhos, conversa com peixe, conversa com minhoca, ele conversa e ele fala: a abelha foi ser vivo também. Passarinho já foi gente também, não é ser vivo, ele já foi gente, né? Então a abelha já foi gente, formiga já foi gente, e em nenhum momento ele diz que aquelas pessoas estão sendo castigadas nessa nova função que lhes foi destinada. Então assim, não existe castigo se você foi humano um dia e hoje você é uma formiga. Cada um tem a sua função dentro desse grande e complexo ecossistema. O Macunaíma, das muitas coisas que ele apronta, uma delas é se apaixonar pela Senhora do Mato, pela Si. E a Si se apaixona por ele também, ele consegue fazer com que ela se apaixone por ele. E a história de amor dos dois e toda a tragédia que se desenrola dentro dessa história de amor é que movimenta o livro até o final, é que faz com que ele parta na jornada dele para São Paulo, e onde tudo acontece, onde aparecem os artistas e onde aparecem as mulheres de pele branca com as quais ele não estava acostumado, onde ele tem a oportunidade de vivenciar a vida da cidade grande, de andar de carro, de ver uma arma e usar um telefone. Então assim, é um livro encantador. Essa ideia desse herói, dessa pessoa tão real, tão humana, tão cheia de vícios e vicissitudes, tão cheia de problemas inerentes a uma condição de humanidade, não de Deus como ele era, essa pessoa me encantou completamente. O Macunaíma era como se fosse um parente. Então vocês me desculpem, eu estou emocionada agora falando isso, mas quando eu me despedi do livro, é como se eu estivesse me despedindo de alguém muito querido. E eu me despedi com muita dor, com muita tristeza de Macunaíma. Valeu muito a pena. Obrigada, gente. Até a próxima.